Eu poderia até dizer que eu sou um pouquinho suspeita para falar de filmes da Greta Gerwig, porque eu gosto muito dela, desde que eu a descobri com Frances Ha. Talvez seja um pouco de tendência, porque o filme se trata um pouco sobre dança, não é a temática principal, mas é o fio que conduz a história, então eu já tenho um certo apreço pelos trabalhos dela, mas ainda assim eu confesso que eu não fui com grandes expectativas a assistir Adoráveis Mulheres. Eu já tinha visto a sinopse, tinha lido uma coisa ou outra sobre o filme, mas eu não achei que seria algo assim extraordinário, digno de Oscar. Eu achei que seria um filme muito gostoso de assistir e uma história talvez um tanto inspiradora. Ainda assim eu dei crédito a ela e fui ao cinema assistir Adoráveis Mulheres e, para minha surpresa, o filme é sem palavras, não tem muito como descrever a sensação que é de sair do filme com toda aquela inspiração que essa história nos traz. Então é por isso que eu achei que este filme merecia um vídeo, merecia uma longa conversa entre amigos aqui pra gente falar sobre Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig, falar um pouco sobre cada personagem, de onde vem essa história e o que eu achei deste filme em geral. E ainda teremos um outro vídeo sobre Adoráveis Mulheres, mas agora para falar sobre adaptações anteriores desta obra, que Greta Gerwig não é a primeira a fazer isso, muito pelo contrário, já existiram várias outras adaptações de filme, de anime, minissérie e um monte de coisas, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. E já para começar o ano dando aquela ajuda para este canal que tenta tanto crescer, não se esquece de se inscrever no canal, já dá um like aqui no vídeo e aproveita para compartilhar com seus amigos, aquele fanático de séries que adora ir ao cinema, que gosta desse universo cinematográfico e artístico em geral. Convida ele também para conhecer o canal, que a gente tem muita coisa para sair por aqui este ano. A história de origem é da autora Louise May Alcott. Ele foi publicado inicialmente em 2 volumes, mas este daqui é um volume único que tem toda aquela história que a gente viu no filme da Greta Gerwig. Se não me engano, este livro completou 150 anos há 2 anos atrás. E ele é uma história, apesar de se passar num tempo muito antigo, que era a época da escritora, isso é um pouquinho autobiográfico. É basicamente um livro atemporal e não é à toa que ele tem tantas adaptações, tanto para o cinema quanto para desenhos e até minisséries. Para resumir um pouco a história, sem contar muitos detalhes para não estragar quem ainda nem viu o filme, nem leu o livro e nem tem nenhuma informação sobre Adoráveis Mulheres, só para você ter uma ideia do que se trata a história, é sobre 4 irmãs que vivem com a sua mãe em plena Guerra Civil Americana. Seu pai não está morto, ele está na guerra e ele está há bastante tempo lá, elas estão sozinhas, vivendo por conta própria, por um tempo um tanto indefinido. Você não tem tanta noção assim, você vê vários períodos da vida das 4 em que o pai basicamente está sempre ausente. E apesar de parecer uma história um tanto simples, ela traz 4 mulheres protagonistas que são as 4 irmãs, cada uma com seu estilo de vida e com seus sonhos construídos. Ainda que algumas delas sejam um tanto mais tradicionalistas, como a Amy e a Meg, por exemplo, que querem sair em busca de um marido e ter uma família, que é o padrão daquela época em que mulheres só servem para isso, basicamente para casar e de preferência com alguém que seja de uma alta sociedade, alguém que seja rico, ou vice-versa, uma das partes tem que ser rica porque o casamento é visto como um acordo financeiro e econômico. Essas 4 mulheres, ainda as mais tradicionais, elas têm um quê muito diferente para a época, elas se veem de outra forma. Elas simplesmente não enxergam todos os obstáculos que são colocados a elas simplesmente por serem mulheres. Elas têm uma veia artística um pouco clara, porque elas fazem teatros quando criança e adolescente, elas constroem toda esse universo delas em que elas são atrizes, uma é música, a outra quer ser escritora, então elas têm esses sonhos de ser mais do que lhes cabe, que é o padrão deste momento histórico. A Jo, que é quem conduz toda a história e a personagem sem dúvida mais cativante por toda a sua luta, por toda a sua batalha, ela é a que mais foge dos padrões. Ela se incomoda com as regras que lhe são impostas, ela não quer seguir este
caminho obrigatório que todo mundo diz que ela tem que seguir. Ela inclusive trabalha com uma tia que ela lê para essa tia em troca de algum pagamento, e a tia fica tentando induzi-la a ser uma mulher para buscar um casamento sólido e que seja favorável para toda a família, já que eles vivem em situações um tanto difíceis. Ainda assim, ela bate o pé, ela escreve desde criança, ela lê para todo mundo adora suas histórias e esse é o sonho dela, de seguir como escritora. Tanto é que ela corre atrás e no começo do filme você já dá de cara com ela em Nova York, morando sozinha, toda independente, juntando seu dinheiro ali para viver e para ajudar no sustento da sua família. Então ela tem toda essa pegada de afrontar todo esse universo, de ser essa mulher muito à frente de seu tempo e querer muito mais do que ela poderia ter. Então ela te traz essa vontade que a gente tem hoje, ainda hoje, em pleno século XXI, a gente ainda está lutando para conseguir algumas coisas. E nós estamos numa época em que essa luta está explícita, está escrachada, está todo mundo aderindo a esse novo tempo em que as desigualdades, pelo menos de gênero, estão começando a incomodar muito e estão começando a querer desaparecer. Então, neste momento em que a gente está vivendo, você tem uma personagem como a Jo, que traz isso de uma época muito antiga em que era muito pior do que a gente vive hoje, ela vem afrontar toda uma sociedade com o seu jeito. Também não é para menos que a personagem da Jo chame tanta atenção, já que ela foi construída por Saoirse Ronan. Ela já foi a atriz principal de Lady Bird no filme anterior da Greta Gerwig e ela volta neste filme como a condutora da história e não é para menos, parece que ela cabe perfeitamente neste papel e favorece todo esse ar cativante que ela traz pra gente. Uma outra irmã que talvez ela tenha uma participação um pouco menor, mas ela também tem um ponto crucial no decorrer da história, é a Beth, que ela é aquela garota perfeita, é a que nunca fica brava, que nunca briga, a que sempre quer o melhor pro outro e não necessariamente para ela. Ela fica em casa durante todo esse tempo e ela tenta sempre, parece que, apaziguar as situações quando as irmãs parecem se atritar. Então ela é o que as próprias irmãs dizem que é a pessoa perfeita, a irmã perfeita, a melhor de todas elas. A participação dela talvez seja um pouco menor, mas não deixa de ser importante e crucial para o decorrer da história. Meg, que é a nossa Emma Watson, ela tá no papel que talvez, se você pensar em quem é Emma Watson e tudo que ela vem fazendo na sua história como artista e como mulher, ela pega justamente o papel da mulher que quer ter uma família. Nem por isso ela é completamente tradicional, porque apesar de ela querer alguma dessas coisas que são padrão para as mulheres da época, ela tem outros sonhos e inclusive ela não quer casar por um acordo financeiro, ela quer casar por amor, por alguém que lhe interesse e a faça feliz e eles possam se fazer felizes juntos. Então ela tem uma visão que você pode achar dentro do padrão, mas ela está um pouco à frente por impor a vontade dela acima das questões econômicas e financeiras da época. Amy, que é o papel de Florence Pugh, tá incrível, ela tá simplesmente roubando a cena em vários momentos e ela tem momentos em que você começa a criar um rançozinho dela, porque ela tem umas coisas umas reações assim, impulsivas que talvez te chateiem um pouco, especialmente porque ela tá ferindo a nossa condutora da história, a Jo March. Mas, no entanto, ela vai crescendo e se desenvolvendo e vai virando uma outra mulher durante o decorrer da história e do tempo, porque o filme trata desde quando elas eram criança até o momento em que elas são já adultas e estão construindo a sua própria vida. Ela vai buscando outras coisas e você vê que, na verdade, ela é uma garota muito sonhadora e ela tem alguns sentimentos guardados dentro dela que você só vai descobrindo conforme a história vai te contando. Mas, obviamente, que nenhuma dessas irmãs seriam dessa forma se elas não tivessem uma mãe que acabasse conduzindo elas a essa liberdade de expressão, liberdade de sonhar com o que elas quisessem. Uma mãe que
me parece ser muito mente aberta a elas e educá-las para que elas sejam melhores pessoas possíveis. A construção do filme em si, eu posso dizer que é uma das melhores formas de se usar um flashback que eu já vi. Me incomoda muito filmes ou séries que trabalham com flashback e você não consegue distinguir o que é tempo de agora, o que é passado, especialmente se for um passado muito recente. Se você não tem mudança nenhuma, que você consiga entender o clima daquele lugar, daquela situação e daquele contexto e saber onde ele está no decorrer da história, fica tudo muito confuso, você começa a ter que se esforçar demais só para juntar uma peça na outra, não é nem para entender alguma coisa muito mirabolante, é só para colocar as coisas em ordem. E Adoráveis Mulheres faz isso com uma maestria absurda. Não é aquele clássico clichê de colocar em preto e branco para falar, olha, isso daqui é passado, você tá vendo? Tá em preto e branco, viu? Não, ela faz de uma forma muito mais sutil e muito mais gostosa de assistir, porque todo o tempo atual tem um tom um pouco mais azulado e um pouco mais frio, porque parece que a realidade que elas estão vivendo neste momento é um pouco mais difícil do que elas viveram no passado. Elas estão tendo que batalhar com algumas questões pessoais, de família, dinheiro e tudo mais, aqui que elas não tiveram tão eminente em outras épocas. Então, no passado todo delas, de infância e adolescência, o tom é mais amarelado, é mais gostoso, é mais feliz, é assim, ensolarado, por assim dizer, é ensolarado, é tudo à luz do sol. Por mais que tenham momentos ali que não sejam perfeitamente felizes, aquele ar, aquela atmosfera que é criada te dá a entender claramente, sem dúvida, que aquilo aconteceu no passado e você consegue colocar tudo em ordem sem problema nenhum. Eu acho isso lindo, é uma escolha de edição e montagem sensacional. A fotografia também não tem nada do que dizer, ela é simplesmente brilhante. Todos os quadros e toda a composição que foi feito é de uma delicadeza e de uma sutileza artística que não tem o que questionar. É tudo muito bonito, por mais triste ou por mais feliz que seja, é bonito e envolvente. Você consegue ir entrando na cena e se envolvendo com todos aqueles personagens, sentindo a dor dela e a felicidade dela. E você termina o filme com uma sensação dentro, assim, tão gostosa, sabe? Eu saí do filme querendo fazer 1 milhão de coisas, cara, eu tenho todas as oportunidades que essas mulheres não tiveram, eu tenho muito mais coisas disponíveis, eu tenho muito mais oportunidades e possibilidades ao meu dispor, por que não trabalho mais com isso? Você sai assim querendo ser uma pessoa melhor, você sai com uma sensação de felicidade, uma paz que é absurda, assim, são pouquíssimos filmes que eu posso contar no dedo quantos filmes me fizeram sair do cinema desse jeito. Então, isso pra mim é a coisa mais brilhante desse filme. Eu não entendo por que Greta Gerwig não está concorrendo como melhor diretora. Eu acho sim que ela merecia, porque o trabalho é primoroso. É sutil, sincero e sensível. Você sai com uma sensação que eu acho que é para isso que o cinema deveria ser. Eu acho que tem momentos que é pra ser divertido, que é pra ser gostoso, que a gente vai assistir super-heróis salvando o mundo. E tem momentos que ele tem que te passar alguma coisa, ele tem que te dar uma mensagem, e eu acho que esse é o propósito da arte. E é por isso que este é um filme que, olha, se você não assistiu, corre pro cinema antes que saia de cartaz, porque você precisa ver Adoráveis Mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei um pouco sobre a minha impressão, eu sei que foi um pouco emotiva demais, mas isso foi o que o filme me passou e eu queria muito falar pra vocês aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo fazendo uma comparação com o livro original que deu a história, fazendo aquelas pequenas adaptações que a gente sabe. Não é um comparativo de o que é melhor, porque eu não gosto disso e não acredito nisso. Então é mais para você entender as diferenças e saber um pouco mais sobre o livro original. Não esquece de deixar o seu like neste vídeo e até a próxima!